Oi, galerinha, tudo bem? Vamos então à nossa explicação que eu tinha prometido para vocês ontem, né? Uma explicação mais detalhada sobre os nossos biomas brasileiros, tá bem? Essa gravação hoje, dia 3/10/2023, terça-feira, vai para a 71, tá bom? No caso, é para a aula da 71 de hoje, tá? Mas serve também para a aula de quinta-feira da turma 70, tá? A explicação, tá? Eu vou deixar disponível lá no grupo e vocês podem acessar a qualquer momento, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar então primeiro pela floresta amazônica, tá? Que é uma mata de terra firme, né? Tem muitas várzeas também, e igapó, como eu expliquei ontem para vocês, e são formadas da vegetação típica do bioma ali da floresta amazônica. E ela vai se estender além do território brasileiro, né? Ela é formada de uma grande quantidade de árvores exuberantes, e tem um grande índice pluviométrico, ou seja, grande quantidade de água, tá? Tem muitas chuvas, é um solo muito rico em nutrientes, é um solo úmido, existem ainda árvores centenárias na floresta amazônica, tá? Dessa floresta amazônica que saem, por exemplo, empresas como a Natura, tiram seus subsídios, né, para poder fazer os cosméticos que são vendidos para nós, que nós usamos, os perfumes, os cremes, os hidratantes, sabonetes. Eles usam as sementes, muitas sementes para fazer os sabonetes, né? Tem a árvore do Guaraná, tem as seringueiras, tá bem? E a fauna, ela tem assim, ó, uma enorme variedade de, de animais, tá bom? Na Mata Atlântica aqui, ó, a Mata Atlântica ela ocupa os planaltos, né, e as serras, tá? E ela vai se estender por 17 estados, tá? Brasileiros, de Alagoas até a Santa Catarina. E também a Mata Atlântica, ela vem, a exemplo, né, da Amazônia, vem sofrendo um grande desmatamento, tá? No caso, isso aí é consequência dos plantios das monoculturas, ou seja, das lavouras de soja, de trigo, entendeu? Essas lavouras que plantam uma só cultura, tá? Isso é monocultura, tá bem? Agora, nesse momento, restam apenas 7% da mata original. É óbvio que tem ONGs, que tem projetos que se espalham pelo Brasil, né, para reflorestar a Mata Atlântica e a Amazônia. Mas ainda é muito pouco o envolvimento, o engajamento para que haja o reflorestamento da nossa fauna e flora brasileira. Ainda sobre a Mata Atlântica aqui, ó, como eu expliquei ontem para vocês, o clima é tropical, é úmido, né? E ele influencia as grandes massas de ar do Oceano Atlântico, tá? Entre os animais que ocupam esse território estão as onças pintadas, as araras, os tatuas, capivaras, sapos e entre outros tantos, tá bem? O nosso cerrado brasileiro é o segundo maior cerrado, é o segundo maior bioma da América do Sul. Tá? Esse solo ele é muito pobre devido à sua formação porosa, ou seja, a vegetação é formada por árvores de médio porte e da vegetação rasteira, ou seja, aquelas, como é que a gente chama? A gente costuma chamar aqui no sul, as moitas, tá? Aquelas moitinhas, pequenininhas, baixinhas,
é o que é formado o cerrado, tá? E grande parte da fauna desse cerrado está ameaçado de extinção. Ó, então aqui para trazer para vocês um pouquinho da explicação sobre as ameaças do cerrado, né? Também sofre grande ameaça em função, a exemplo da Mata Atlântica, em função da, do uso, né, exagerado do território dos humanos demarcarem muito território. No caso do cerrado é a agropecuária, tá? Não é a monocultura. A agropecuária é que eles utilizam as terras em grande escala para agropecuária. Tá? E aqui no Brasil ele vai se estender pelos estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. A Caatinga é outro bioma bem grande também, que ele vai se estender pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, ó, e o norte de Minas Gerais. Ele vai pegar um cantinho lá de Minas Gerais, lá no norte de Minas Gerais tem a Caatinga, tá? Então na Caatinga o clima que predomina é quente, tá? É sempre quente esse clima e as estações secas e o regime de chuva influencia muito na vida dos animais e da vegetação. E nesse bioma, então, a diversidade de espécies é bem menor, comparado, né, aos outros biomas do nosso país, tá? Mas ali também tem uma grande quantidade de espécies endêmicas. Não sei se vocês lembram das espécies endêmicas que a gente falou muito em endemia durante o período que a gente trabalhou sobre as vacinas, né? Sobre as doenças. Então, endêmicas, elas são naturais, elas são próprias, elas são dali, daquele local. Tem uma grande quantidade dessas espécies ali naquele bioma, tá bem? E os animais que vivem ali também, eles têm que se adaptar ao clima seco, tá? Aí eles vão qual é os hábitos que eles adquirem, né? Os animais que vivem ali são os hábitos de se alimentarem, saírem para procurar o seu alimento durante a noite, porque o dia é muito quente, é muito seco, e então eles descansam durante o dia e procuram seus alimentos durante a noite, caçam durante a noite, tá bem? Aqui nós temos o nosso Pantanal, que é o bioma com menor extensão do Brasil, tá? Ele tem o menor bioma do Brasil, tá? Ele sofre muita influência, né, dos rios, das bacias do Alto Paraguai. Apesar do tamanho, é caracterizado pela presença de grande variedade de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ou seja, a variedade de animais ali da nossa fauna é incrível ali no Pantanal, tá? Ó, a flora também é diversificada e o relevo é composto por áreas elevadiças e áreas baixas. Assim, as árvores estabelecem melhor nas áreas altas e as gramíneas nas planícies, tá bem? As chuvas ali no Pantanal, elas vão se estender de novembro a abril. Então tem a época da cheia, no caso, né? De novembro a abril, que o Pantanal a maioria do Pantanal está alagado. Tá? Aí depois, quando de abril até novembro, ali tem como passar, por exemplo, na época quando começa a época das cheias, os produtores, os pecuaristas, eles transferem o gado todo, quando está começando a época da cheia, transferem todo o gado para uma parte mais alta, aonde tem alimento para os animais, aonde não tem perigo dos animais ficarem sem alimento durante as cheias,
tá bom? E por último, né, mas não menos importante, nós temos os campos ou pampas, que para nós aqui do Rio Grande do Sul é o nosso bioma pampa, né? Os estudiosos chamam campos ou pampas, nós conhecemos como bioma pampa, tá? Que ele vai se localizar, um pedaço dele se localiza aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas ele se estende pelo Uruguai, tá bem? E a caracterização do nosso bioma aqui, ele é a vegetação característica dele é aquelas herbáceas, são rasteirinhas, são as carquejas, as chircas que a gente conhece, tá? Os pequenos arbustos. O relevo é baixo e tem poucas ondulações, tá? Os campos, qual é a característica do nosso pampa aqui? Os campos, né? Sempre que tu ouvir falar que tu vê na TV, tu vê em algum documentário, vê alguma coisa, os pampas tu vai ver geralmente um homem a cavalo e aqueles campos enormes com diversos, né? Aí tu vai enxergar só campo, assim, tá? É porque é a característica do nosso pampa aqui, tá? A vegetação é rasteira e o solo também tem poucas ondulações, tá bem? A nossa média anual aqui da temperatura, né? Ela antigamente, podemos dizer, ela variava entre 20, hoje em dia, ou em 20 graus. Hoje em dia está bem, com a função do aquecimento global, né? Tá bem descompassado o negócio, tá? E as estações do nosso Pampa aqui, elas são bem definidas. Ou seja, inverno é inverno, verão é verão. A gente sabe disso, né, gente? A primavera também tem aquela característica as manhãs mais fresquinhas, a tarde esquenta, e de noite fica um pouquinho mais fresco. O outono também, só que o outono já é mais já vem mais puxando para o frio do inverno, né? De manhã tá friozinho, à tarde tem aquele solzinho para a gente ficar lagarteando ali, né? E de noite já faz mais aquele friozinho, tá bem? Então aqui vem o nosso trabalho, tá, gente? Que eu dei para vocês ontem. Ontem eu dei esse trabalho para vocês durante a aula. Disse que aí fiquei de explicar para vocês, de mandar as coordenadas e estou fazendo isso agora, tá bem? Ó, a nossa pesquisa então. Em seu celular, faça uma breve pesquisa sobre as questões listadas a seguir, tá? Aí eu coloquei aqui taxado em vermelho, que é para, olha só, atenção, aqueles e somente aqueles que não tiverem acesso em casa, solicitem a supervisão da escola para fazer a pesquisa durante o turno inverso, tá bem? Não vão, por exemplo, durante a manhã, porque a professora Josi vai se sobrecarregar, porque ela tem que atender outras turmas, tem poucas professoras no colégio, e ela tem outras demandas pela manhã, tá? Combinem com elas, vão lá na escola, ou entrem em contato pelo WhatsApp e façam um combinado, combinem um horário para que vocês possam ir ali na escola, tá bem? Para poder utilizar os Chromebooks para poder fazer a pesquisa, tá? São cinco, são 5 atividades nessa pesquisa, tá? Por exemplo, o letra A, vocês vão citar exemplo de substâncias, princípios ativos extraídos da fauna ou flora que foram patenteados por outros países, tá? Então, é uma pesquisa, vocês têm que fazerem essa pesquisa no Chrome, vocês vão procurar, tá bem? Por exemplo, por substâncias e princípios ativos, como eu falei para vocês lá no começo na Amazônia, né, que a Natura usa, né, os princípios ali da nossa floresta, mas tem que usar os princípios que foram patenteados por outros países, tá? Por outros países, não só o patenteados aqui no Brasil, como é o caso da Natura, tá? A letra B. Qual é a legislação que existe no país para a proteção da flora e da fauna? Aí vocês vão procurar, vão pesquisar qual a legislação, quando ela foi criada, o que diz essa legislação, qual artigo que fala sobre a proteção da nossa fauna e da nossa flora, tá bem? A letra C, ó, como é que nós podemos conciliar o progresso e a conservação ambiental? Aí seria mais uma resposta pessoal,
tá? Vocês vão ter que pensar, podem procurar leituras sobre isso também, né? Mas eu acredito que seria que a resposta vai ficar melhor se vocês derem uma resposta pessoal, de vocês mesmos. O que vocês acham? O que vocês pensam? Tá? Como é que a gente pode conciliar o progresso com a conservação ambiental? Tá? A letra D. Como é que nós podemos contribuir para o consumo sustentável dos produtos florestais? Vão pesquisar também, vão fazer pesquisas sobre a contribuição, tá? Contribuição para o consumo sustentável, né? Qual é a contribuição que a gente pode dar para a gente ter um consumo sustentável dos nossos produtos das florestas aqui no Brasil, tá? E a letra E, a última, né? Por que tu acredita que a gente pode mudar algumas atitudes e conscientizar as pessoas ao nosso redor em relação aos prejuízos provocados, tá? Pela biopirataria? Para vocês responderem essa pergunta, vocês têm que procurarem o conceito de biopirataria, tá bem? Então, antes de vocês terem a resposta formada, concretizada da atividade número 5, ou seja, da letra E, procurem primeiro o que é a biopirataria. Tá bem, meus amores? Desculpem aqui, tá? O telefone tocando. Acontece, faz parte, tá? Olha só. Então era isso aí por hoje. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer coisa vocês sabem que podem me chamar, tá bem? No WhatsApp, nos grupos, no privado, sei lá. O professor está sempre à disposição de vocês, tá bom? E essa atividade será entregue na próxima aula, tá bem, meus amores? Beijinhos e até a próxima.